Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 56 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentários de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 56. As festas solenes. Leituras do dia: Levítico 23, 24. Lucas 11. Jó 23. Leitura de Levítico. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do repouso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares será de 2 décadas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão novo, nem grão tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo para as vossas gerações em todas as vossas moradas. Depois para vós, contareis do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta de movimento. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, trareis 2 pães para a oferta de movimento. De 2 décadas de farinha serão, levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. E com os pães oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Oferecereis também um bode para a oferta por pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá, com os pães das primícias por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote.
E naquele mesmo dia proclamareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando também cegardes a messe da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua messe, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: No 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda pessoa que naquele dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Também toda pessoa que nesse mesmo dia fizer qualquer obra, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Aos 15 deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. No 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. É reunião solene, nenhum trabalho servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No 1º dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo para as vossas gerações em todas as vossas moradas. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor. Leitura de Levítico 24. Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão o colocará na tenda da congregação, fora do véu do testemunho, para que, de tarde e de manhã, o ponha em ordem perante o Senhor continuamente. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, porá as lâmpadas em ordem perante o Senhor, continuamente. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 décadas de farinha. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira, porás incenso puro, para que seja para o pão,
por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Cada dia de sábado, ininterruptamente, os porá em ordem perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. E havendo um moço, filho de uma mulher israelita e de um homem egípcio, saiu entre os filhos de Israel, e o filho da israelita e um homem israelita contenderam no arraial. Então, o filho da israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o puseram na prisão, até que lhes declarasse alguma coisa da parte do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Leva o que blasfemou para fora do arraial. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a sua cabeça, e toda a congregação o apedrejará. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Se alguém ferir a outrem, de modo que este morra, será morto. Quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Conforme o dano que tiver causado ao homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, o restituirá. Quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis, para o estrangeiro como para o natural, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e levaram o que blasfemou para fora do arraial, e o apedrejaram. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Leitura de Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda: Qual dentre vós, que tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E aquele de dentro lhe responder: Não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar? Digo-vos, ainda que não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Assim, eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles disseram: Pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E outros, tentando-o, lhe pediam um sinal do céu. Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado, e casa sobre casa cairá.
Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam seguros todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, elevando a voz do meio da multidão, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como se avolumassem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração é má, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entrem vejam a sua luz. A candeia do corpo são os olhos. Sendo, pois, os teus olhos bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo será tenebroso. Repara, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tal corpo será plenamente luminoso, como quando a candeia te ilumia com o seu resplendor. Acabando ele de falar, um fariseu lhe pediu que fosse almoçar com ele. Jesus entrou e tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de almoçar. Disse-lhe, porém, o Senhor: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Insensatos, quem fez o exterior não é também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como as sepulturas que não se veem, e sobre elas os homens andam sem o saber. Então, um dos intérpretes da lei lhe disse: mestre, dizendo isso, também nos insultais a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque carregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos, com um só dedo, não tocais nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, e vossos pais os mataram. Assim, de modo que sois testemunhas e consentis nas obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós edificais os túmulos. Por isso, a sabedoria de Deus disse: profetas e apóstolos lhes enviarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que se peça contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel,
até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário, sim, eu vos afirmo, se pedirá contas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que estavam para entrar. Ao dizer-lhes estas coisas, passaram os escribas e fariseus a instigá-lo fortemente, fazendo-o falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem por alguma palavra de seus lábios. Leitura de Jó 23. Então respondeu Jó: Ainda hoje a minha queixa é uma rebeldia. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Quem me dera saber onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que vou para o Oriente e não o acho, para o Ocidente e não o percebo. Para o Norte, onde ele opera, não o vejo. Inclina-se para o Sul, mas não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Nos seus passos, os meus pés se mantiveram. Guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas ele está decidido. Quem pode opor-se a ele? O que ele quer, isso mesmo faz. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. Deus amoleceu meu coração, e o Todo-Poderoso me conturbou. Porque não fui destruído perante as trevas, nem encobriu ele do meu rosto a escuridão. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Pontos principais. Levítico 23, 24. O calendário das festas solenes do Senhor. Páscoa, memorial da libertação, pães asmos, separação do pecado, primícias, reconhecimento da provisão, Pentecostes, gratidão pela colheita, trombetas, chamado ao arrependimento, dia da expiação, purificação nacional, e tabernáculos, memorial da peregrinação e alegria pela colheita final. O capítulo 24 descreve o candeeiro contínuo e os pães da proposição, 12 pães representando as tribos. Também relata o caso do blasfemador e a aplicação da lei de Talião. Lucas 11. Jesus ensina sobre a oração, o Pai Nosso, a parábola do amigo importuno, persistência, e a certeza de que o Pai dá o Espírito Santo aos que pedem. Responde à acusação de expulsar demônios por Belzebu, argumentando que isso seria incoerente. Pelo contrário, é pelo dedo de Deus que o reino chegou. Adverte sobre o perigo de ficar vazio, espírito imundo que retorna. Pronuncia ais contra fariseus e intérpretes da lei. Hipocrisia, exterior limpo, interior sujo. Dízimos minuciosos com negligência da justiça e amor de Deus. Busca por honras, imposição de fardos pesados e impedimento do conhecimento. Jó 23. Jó responde a Elifaz com um lamento profundo e uma declaração de fé. Ele expressa o desejo de encontrar Deus para apresentar sua causa. Embora não possa ver Deus em lugar algum, ele afirma: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Jó declara sua integridade. Seguiu os passos de Deus, guardou seus mandamentos e não se desviou. Reconhece a soberania de Deus. Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, mas confia que sua fé será vindicada. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre as festas de Deus, celebração e memorial, a persistência na oração
e a confiança na soberania de Deus mesmo sem vê-lo. Jó. Reflita. Primeiro, celebrando as obras de Deus. As festas eram momentos de lembrar e celebrar a fidelidade de Deus. Você tem reservado tempo para celebrar intencionalmente o que Deus tem feito em sua vida? Que festas pessoais você poderia criar para lembrar e agradecer pelas obras de Deus? Segundo, Páscoa e expiação. A Páscoa aponta para Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O dia da expiação aponta para sua obra expiatória. Você vive diariamente com gratidão pelo sacrifício de Cristo? Ou isso se tornou apenas um fato teológico distante? Terceiro, persistência na oração. Jesus ensinou a orar com persistência, o amigo importuno. Há alguma causa pela qual você tem orado sem desistir? Renove hoje seu compromisso de perseverar em oração, confiando que o Pai ouve e responderá no tempo certo. Quarto, exterior versus interior. Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus que limpavam o exterior, mas estavam sujos por dentro. Você tem se preocupado mais com as aparências externas, imagem, reputação, religiosidade, ou com a pureza interna, motivações, pensamentos, caráter? Quinto, Ele sabe o meu caminho. Jó não conseguia ver Deus em lugar algum, mas confiava que Deus sabia onde ele estava e o que estava passando. Em momentos de escuridão e confusão, você consegue confiar que Deus sabe o seu caminho, mesmo quando não pode vê-lo? E que a prova pode produzir ouro refinado? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.